Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destilar aquela filosofia densa do comportamento humano e trazer tudo isso para a mecânica prática das nossas escolhas do dia a dia. A ideia aqui é explorar juntos o que realmente constrói a arquitetura de uma ação livre e, no fim das contas, de um caráter nobre. Vamos lá? Bom, dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar pela anatomia da ação, entender a diferença entre profissão e caráter, os 4 pilares da nobreza, magnanimidade e autodomínio, as 3 forças internas e, para fechar, o poder da imaginação. É uma escalada bem interessante, saindo das ações que a gente consegue observar até chegar naquelas forças subconscientes que guiam tudo isso. Então, começando com a seção 1, a anatomia da ação, ou decodificando as decisões humanas. O primeiríssimo passo para entender o comportamento humano é justamente olhar para o que torna qualquer atitude verdadeiramente livre e sábia. Olha só, qualquer ação humana pode ser desmembrada em 3 partes básicas. Primeiro, o propósito, que é o objetivo final. Depois, os meios, que são os métodos que a gente usa. E por último, o custo, que é basicamente o valor daquilo que se perde no processo. O ponto crucial aqui é o seguinte: uma ação só é sábia de verdade quando o bem que se alcança com o propósito supera com folga o custo do que foi perdido na escolha dos meios. Para colocar isso em perspectiva, imagina alguém que decide roubar dinheiro em vez de trabalhar. O custo dessa ação, tipo a paz ou até a vida da vítima, é absurdamente maior do que o ganho financeiro. Isso acaba corrompendo a ação inteira, entende? Seguindo para a seção 2, profissão versus caráter e a ilusão da competência. A gente vai ver agora como a anatomia dessas ações do dia a dia acaba criando uma diferença fascinante entre o que uma pessoa faz na vida prática e quem ela realmente é na sua essência. Essa separação drástica entre esses dois mundos é incrível. De um lado, a gente tem a habilidade técnica. Um médico excelente, por exemplo, tem toda aquela memória clínica, o diagnóstico ágil para melhorar a saúde física do paciente. Mas do outro lado, o caráter moral não é uma especialidade técnica, percebe? É uma disposição habitual, geral, de preferir o que é objetivamente bom em qualquer situação possível. E isso ilustra brilhantemente que a competência numa profissão vive num terreno totalmente separado da virtude. Ou seja, dá perfeitamente para ser um profissional excelente, super competente e ainda assim ter um caráter super falho no fim do dia. O que nos leva à seção 3, os 4 pilares da nobreza, estruturando um bom caráter. Levando a nossa análise lá para o espaço interior da mente humana, a gente descobre que um caráter verdadeiramente nobre não cai do céu não. Ele se apoia em 4 bases incrivelmente precisas. E aqui está a planta baixa da nobreza de caráter. Primeiro, a generosidade, que é encontrar verdadeira alegria em trazer o bem para o mundo. Segundo, gratidão e admiração, aquela capacidade linda de valorizar o bem quando ele vem dos outros. Terceiro, o desapego, que é agir sem ficar caçando aplauso ou algum ganho egoísta. E em quarto lugar, a vigilância constante para tentar frear as nossas próprias imperfeições. Sabe o que é genial nessa estrutura? É que essas características formam um ecossistema super delicado. Faltou uma e a estrutura toda desmorona, acaba destruindo as outras. Pensa bem, sem desapego e sem gratidão, a generosidade vira só narcisismo puro, uma busca incessante pelos holofotes. E assim chegamos à seção 4, magnanimidade e autodomínio, ordenando os afetos. Para conseguir coordenar e manter esses 4 pilares de pé, é preciso ter um princípio orientador bem profundo. A resposta para isso está numa palavra que impõe respeito: magnanimidade. Como a própria definição já sugere, é a disposição suprema para amar os vários bens que existem no mundo na proporção e hierarquia exatas deles. Na prática, ser magnânimo é o ápice da maturidade emocional. É espontaneamente dar mais importância porque é moralmente superior, deixando as coisas triviais de lado. Por exemplo, se alguém se importa mais com o tom rude de uma resposta do que com a baita verdade que tem nela, bom, aí a gente tem uma falha grave de magnanimidade. E a história está aí, cheia de provas incontestáveis desse princípio. Pensa num extremo, São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos bens mais imensos possíveis, como o amor ao divino e à humanidade. Agora olha para o extremo oposto, Joseph Stalin, cuja existência foi consumida correndo atrás de um bem assustadoramente inferior, que era a aquisição pura e tirânica de poder. Analisando os fatos de forma bem imparcial, dá para concluir que o objetivo final escolhido por alguém não dita sua rotina diária, mas define inteiramente o valor e a essência do caráter dessa pessoa. Agora, se a magnanimidade é a nossa bússola objetiva, o autodomínio é o reflexo imediato disso dentro da gente. Ter autodomínio é basicamente ter o princípio interno de determinação para comandar a própria vontade de um jeito soberano.
É aquele poder de assumir as rédeas sobre sentimentos contrários, pegando para si a responsabilidade total pelas escolhas internas. Quando um ser humano consegue esse controle sobre os próprios obstáculos psicológicos, ele alcança um estado de vitalidade insuperável. Vamos então para a seção 5, as 3 forças internas e a mecânica da escolha. Para entender por que esse tal de autodomínio exige tanto suor, a gente precisa abrir a mente humana e examinar a arena onde essas forças enormes ficam o tempo todo brigando pelo controle. Bom, mapeando essa métrica mental, a gente vê exatamente o processo que rola por trás de absolutamente qualquer decisão. São 3 forças ativadas de forma simultânea. O apetite concupiscível avalia unicamente o que é agradável, o que agrada aos sentidos. O apetite irascível já trabalha medindo o que é fácil ou difícil. E acima dos dois, a vontade, cujo critério é bem mais frio. Ela julga apenas o que é inerentemente bom ou inerentemente mal. Aquele dilema clássico na frente de um cardápio de restaurante ilustra isso perfeitamente. De um lado, o apetite sensorial gritando por aquele prato maravilhoso, faminto por um prazer instantâneo. Do outro lado, o apetite irascível quase tendo um ataque de pânico na hora que lê o preço altíssimo. Essa tensão constante, sabe? A guerra silenciosa entre a busca pelo deleite e o repúdio por esvaziar a carteira, presente ali a cada batimento cardíaco. E finalmente, a seção 6, o poder da imaginação, o último campo de batalha. Com essa guerra estabelecida, a gente chega no clímax. O que acontece quando essas duas forças instintivas desafiam diretamente a nossa vontade sobre o que é objetivamente correto? Isso deixa a gente com uma grande pulga atrás da orelha. Por que será que a nossa clareza intelectual vacila perante a tentação? Por que alguém pensaria em quebrar um compromisso fiel visando um instante de prazer, mesmo quando o cérebro tem plena consciência de que a atitude é indefensável? Tentar vencer esse impasse focando no que é fácil ou agradável só piora o buraco, porque é impossível vencer uma tentação usando o mesmo critério que gerou o problema. A grande chave da nossa explicação de hoje está nesta afirmação incisiva. A mente analítica, o pensamento lógico, eles são fundamentalmente muito mais fracos do que a torrente brutal da imaginação. É isso mesmo. O ponto crucial é que a tentação só ganha a quebra de braço porque a imaginação vira cúmplice. Ela começa a gerar imagens maravilhosas do erro, reforçando o apetite errado e atropelando a racionalidade sob uma avalanche de cenários ilusórios super vívidos. Então, para resgatar o autodomínio, a gente precisa agir quase com força bruta para redirecionar a mente. É preciso desviar o foco do prêmio sensorial, parar com aquela paranoia de pensar em como vai ser difícil e colocar a imaginação para trabalhar a favor da virtude. Criar representações belas da coisa certa, recordar o esplendor da nobreza nas outras pessoas e evocar mentalmente a admiração por promessas honradas no passado. Quando a imaginação enfeita a vontade, resistir à tentação deixa de ser uma angústia. O resumo da ópera e o campo de batalha diário das nossas escolhas se resumem a esta única pergunta. A imaginação vai ter passe livre para operar como uma ferramenta de autossabotagem envenenando os apetites? Ou ela vai ser domada e assumir o posto de arquiteta mestra de um caráter inabalável? Fica aí essa reflexão de peso sobre as forças que guiam a nossa própria bússola interna. O que a imaginação vai construir no próximo instante de escolha? Obrigado por acompanhar mais essa análise. A gente se vê na próxima.